Olá, eu sou a professora Ieda Guedes, fisioterapeuta e acupunturista, e nós estamos gravando diretamente dos estúdios da Faculdade Bramec. Hoje nós vamos entrevistar o professor Reginaldo Filho, que vai contar um pouco da sua trajetória profissional. Olá, bom dia. Primeiramente, agradeço pelo convite de falar um pouquinho sobre a história da Faculdade Bramec e um pouquinho também sobre mim e a medicina chinesa. Eu iniciei a Faculdade Bramec em 2001, num espaço bem pequeno, bem modesto. A gente foi crescendo aos poucos e hoje nós somos a maior instituição de medicina chinesa no Brasil. E eu iniciei exatamente por um problema meu de saúde. Eu praticava uma arte marcial e nessa arte marcial a gente também aprende algumas questões, algumas noções de pontos de acupuntura. E eu sofri uma gastrite muito forte. Busquei tratamento alopático, tomei os remédios, fui nos médicos e nada resolvia. E eu lembrei do meu professor e fui atrás de tratamento de acupuntura. E uma única sessão resolvi todo o problema. E aí eu falei, não, tem que entender o que aconteceu. Larguei a faculdade de Direito na época, resolvi me dedicar totalmente ao estudo da medicina chinesa. Que legal. Foi assim que a gente iniciou. E fala um pouquinho, então, sobre como funciona a faculdade. O que vocês têm aqui? Aqui nós somos especializados no ensino e no atendimento da medicina chinesa, na sua amplitude, né? A medicina chinesa, no Brasil, ela acaba ficando restrita, muita gente a pensar só em acupuntura e ela é muito mais que isso. Tem a parte de massagem, a parte do uso de ervas, a alimentação, os exercícios e também a forma de ver o ser humano na medicina chinesa, ela também norteia a forma com que a faculdade vê os seus alunos. Então, não ver o aluno simplesmente como um número, assim como ao ver o paciente, a gente não olha só para o problema e tenta analisar o paciente como um todo. Então, essa visão mais ampla do ser humano faz parte de como a medicina chinesa é vista e como nós atuamos. Então, a medicina chinesa ela traz uma forma diferente de ver o ser humano. É o mesmo ser humano que ele é visto pela medicina ocidental, a medicina alopática, por um outro ângulo. Eu não estou falando de situações diferentes, estou falando da mesma situação olhado por um prisma diferente. Então, as formas de se designar o paciente, de descrever a abordagem teórica, vem muito de como o chinês lá de trás via a natureza. Então, a gente vai ter um paciente que tem uma doença que, na prática da medicina chinesa, a gente fala que essa doença tem uma condição associada com o vento. Mas não é que o chinês fala que tem vento fluindo lá dentro, como uma tempestade, mas é que ele, ao observar na natureza, o vento é rápido, o vento é ágil, o vento faz as coisas se mexerem. Então, as doenças que têm essas características são associadas com essa terminologia. Então, entender o ser humano de uma outra forma. Essa é a proposta da Faculdade Bramec. E vocês fazem atendimento aqui? Sim, nós temos atendimento todos os dias da semana, de segunda a segunda. Então, a população, sempre que quiser se beneficiar do tratamento da acupuntura, da fitoterapia, da massagem, pode procurar a gente aqui. E nós temos esse atendimento num custo bastante popular, exatamente para promover, para que mais pessoas possam se beneficiar da acupuntura, principalmente. Certo. E, professor, a gente sabe que o diabetes é uma doença que aumentou muito em número aqui no Brasil. A má alimentação, o estresse. E o que você me diz a respeito da acupuntura no tratamento do diabético? Olha, de fato, é uma doença que realmente tem crescido, né? As pessoas cada vez menos se preocupam com si próprio e você tem que ter uma agenda muito cheia, você tem o estresse do dia a dia, você tem que cumprir prazo no trabalho e tem um monte de fatores e às vezes a gente acaba descuidando da alimentação, que é um fator muito importante no diabético, né? Além da parte constitucional, as pessoas que já nascem com essa característica. E aí que tá, essa forma diferente da medicina chinesa de ver o ser humano traz de novo uma nova abordagem para esse paciente. Então a acupuntura, né, a medicina chinesa como um todo, mas especificamente a acupuntura, ela pode ajudar muito o paciente diabético, seja melhorando a qualidade de vida dele, seja auxiliando um tratamento alopático, porque muitas vezes a pessoa já faz uso de um medicamento, ou em casos mais avançados já faz uso de insulina, então a gente pode auxiliar potencializando o efeito do outro. E até em casos mais extremos, né, a gente tem sequelas graves de um paciente diabético, como o chamado pé diabético, algumas feridas, onde a acupuntura, além da qualidade de vida, ela pode potencializar, acelerar o fechamento dessa ferida, o que já é um grande ganho para esse paciente,
porque realmente em muitos casos essa ferida ela fica quase que incurável, né? Leva-se muitos anos. Certo. E ainda bem que existem muitos pesquisadores também trazendo novas abordagens para esse tratamento. Na acupuntura, especificamente aqui na faculdade, nós tivemos uma aluna que fez um trabalho de conclusão, onde a gente queria observar se pontos de acupuntura tinham a possibilidade de ter um efeito rápido e imediato para baixar o nível de glicemia. Certo. Só para deixar bem claro, esse trabalho não era focado no tratamento do diabetes, mas numa situação emergencial onde você precisa realmente baixar o nível de glicemia, porque níveis elevados são muito prejudiciais. Então, foram 2 pontos na região da perna, um na parte mais lateral do joelho, outro na parte mais interna do joelho, e com um estímulo bastante interessante. Então, quem tiver mais interesse, a gente pode passar mais dessas informações, mas é importante saber que a acupuntura pode sim ajudar o paciente diabético. Muito legal. Dá o endereço da faculdade, professor. Quem quiser conhecer, pode acessar o nosso site www.ebramec.edu.br ou vir aqui direto pessoalmente na rua Visconde de Parnaíba, número 2727. A gente está exatamente entre a estação Bresser e a estação Belém do metrô. Muito obrigada. Muito obrigado.